meu nome é Vera Ramalho, né? Vocês já sabem isso. Sou professora do terceiro ano do Oficina do Estudante e a gente vai falar sobre o período barroco. Eu poderia fazer uma aula bem sintética, mas a minha preocupação qual é? Os dois grandes autores do barroco, seja o Padre Antônio Vieira ou o Gregório de Matos Guerra, eles estão como leitura obrigatória na Unicamp e na FUVEST, a saber, o Padre Antônio Vieira, ele é solicitado com 3 sermões na Unicamp, os sermões da quarta-feira de cinza, e o Gregório de Matos Guerra com toda a sua parte poética na FUVEST, tá? Então a gente vai ser um pouco mais atento em relação ao que é o período barroco. Então vamos lá, alguns conceitos iniciais. Primeiro, o barroco ele é conhecido como arte da contra-reforma. O que significa isso? Primeiro, a palavra arte. Se você pegar a pintura, a escultura, a música, a literatura, tá? Barroca, o que você vai ver? Normalmente, um jogo excessivo de contraste. Como assim? Se for uma pintura barroca, ela vai ter o quê? A oposição entre o claro e o escuro, predominantemente assim. Se você pegar uma arquitetura barroca, ela vai ter uma ornamentação excessiva, um exagero. Se você pegar uma música barroca, os seus arranjos vão ser muito sofisticados. Se você pegar uma escultura barroca, ela vai ter o jogo de superfície e profundidade. Ou seja, tudo isso está apoiado no quê? No dual, no dualismo, no contraste, na contradição, tá? Então, o primeiro ponto, ela é a arte da contra-reforma. Esse período é a arte da contra-reforma porque ele se manifesta em diferentes esferas. Outra coisa, por que contra-reforma? Se chama contra-reforma, é porque ela está indo contra alguma coisa que aconteceu antecedentemente. Então, o que significa isso? Em 1517, ou seja, século XVI, a gente tem o quê? A Reforma Protestante, que tem início em 1517 por conta das teses do Lutero, e a Igreja Católica em 1563, quando ocorre o Concílio de Trento, na Itália, ela cria o quê? O Tribunal do Santo Ofício, e isso vem o quê? Escolher diversas atitudes da Igreja Católica que vão trazer de volta esse fiel que tinha sido perdido para o protestantismo. Tipo o quê? Então a Igreja Católica vai criar o Tribunal do Santo Ofício, ela vai usar a Inquisição para perseguir, para punir, ela vai usar inclusive o quê? O expansionismo marítimo para conseguir novas bases cristãs. Isso a gente vai ver depois lá no... Aliás, vocês já viram lá no quinhentismo, tudo bem? Então o que acontece? O século XVI é um período que tem uma grande alteração do ponto de vista religioso e essa alteração vai influenciar toda a arte do período, inclusive a literatura. Só para organização cronológica, o barroco em Portugal ele começa em 1580, com a morte do Camões e com o domínio filipino ou espanhol, que vai durar 60 anos, no caso lá, o domínio filipino de 1580 a 1640. E no Brasil com uma obra que se chama Prosopopeia, do Bento Teixeira. Tudo bem? Então, 1580 em Portugal, 1601 no Brasil. Quais são as características que a gente vai encontrar na literatura? Então, vamos lá. Primeiro, eu já disse, né, é uma arte dual, é uma arte contraditória, é uma arte que vai usar o quê? O conflito. Onde esse conflito vai aparecer? Na literatura. Então, uma coisa bem simples é a gente localizar constantemente o uso da antítese. Então, o que é antítese? Por exemplo, quando você pega um dos poemas mais importantes do Gregório de Matos Guerra, onde ele fala: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Quanto mais tenho delinquido, mais vos tenho a me perdoar empenhado. O que você tem aí? A oposição entre o pecado e o perdão. A crença de que o pecado deve levá-lo a quê? A condenação, mas ele não deseja essa condenação, então ele espera ser o quê? Aceito, ser perdoado por Deus, tá? Então essa oposição entre o pecado e o perdão é típica do barroco. A oposição entre o prazer e a condenação é outra oposição típica do barroco, tá? Então vamos lá. O contraste, o dualismo, vai se dar de várias maneiras dentro da literatura, mas principalmente através do uso da antítese. A emoção, o exagero, então o texto barroco ele vai ser calcado numa postura mais subjetiva, numa postura mais expressiva do ponto de vista emocional. Ele vai usar algumas vezes, não é sempre, o que a gente conhece como fusionismo. O que é isso? Eu coloquei aqui de novo um exemplo do Gregório de Matos Guerra. Ele tem um poema onde ele fala: ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado,
incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Então, o que você tem? Você tem um incêndio no mar. O que é isso? Ele está fundindo elementos que não se aceitam. Então, vamos lá. Enquanto antítese é o quê? A simples oposição de palavras, de ideias, de termos, tipo o quê? O nasce o sol e não dura mais que um dia, do Gregório. Nasce, não dura. Isso é uma antítese. Aqui ele está colocando o quê? Que a paixão, ela é o incêndio em mar de água. Então, ele está fusionando, ele está o quê? Imbricando palavras que são opostas. Então, quando ele funde, quando ele soma isso, quando ele coloca como se fossem contingentes, o que acontece? Ele cria um paradoxo, tá? Vale lembrar que algumas vezes o paradoxo, quando ele usa aquele antigo contentamento descontente que a gente já viu lá no Camões, ele se torna um oxímoro, é um paradoxo mais específico, tá? Outra coisa que a gente vai encontrar é a religiosidade. Então, a religiosidade dentro do barroco, dos textos barrocos que apresentam esse aspecto mais sacro, ela vai opor o pecado à redenção, ou seja, a culpa e a salvação. Então, a religiosidade ela vai estar muito presente. E aí, por último, para esse nosso primeiro encontro, essa primeira retomada. O texto barroco, como eu disse para vocês, ele tem uma influência, eu falei que ele vai ter, por exemplo, Portugal vai estar sob o domínio espanhol. Então, o que significa isso? A Espanha tem dois grandes autores que criam estilos de escrita ou aspectos de escrita muito específicos. Um se chama Góngora, ele cria o quê? O cultismo. O que é isso? O cultismo, ou gongorismo, tá? É o jogo de palavras, é o labirinto verbal. Como assim? Então, vou dar um exemplo. Se você pegar um poema do Manuel Botelho de Oliveira, tá? É um escritor barroco brasileiro, e o Manuel Botelho de Oliveira, ele fala assim: a serpe que adornando múltiplas cores, com passos mais oblíquos que sereno, por belos jardins, prados amenos, é maio errante de torcidas flores. Ah, Vera, não entendi nada. Calma. Ele vai falar de uma serpente que está transitando por um jardim, os passos dela são oblíquos, ou seja, eles são inclinados, eles não são retos, e ele vai descrever, usando o cromatismo, ou seja, a parte de cor, né? Esse trajeto da serpente por um jardim. Só que você fala, onde ele quer chegar? E aí ele vai, num dado momento, dizer assim, que a serpente ela está num momento de desfavorecimento, ou seja, ela está sedenta, ela está cansada da caminhada dela, e a serpente quer o quê? Ela quer ingerir água. E o eu lírico desse poema, o lugar de fala desse poema, questiona. Por que ela quer beber... Melhor, deixa eu melhorar aqui. Ela quer beber água e, estranhamente, ela não inocula, ou seja, ela não coloca em si mesma o veneno. Então, a partir dessa reflexão de que a cobra mata a sede, essa serpente mata a sede, e ela não inocula em si o veneno, ele faz uma reflexão, ele faz uma analogia, ele faz um cotejo, uma comparação. Que comparação é essa? Ele diz o seguinte, que o eu lírico ama, então ele está sedento do amor de uma mulher pela qual ele está apaixonado, mas ele não quer o quê? O veneno desse amor, que é o desprezo dela. Tanto que no final ele pede o quê para ela? Depõe logo o tormento venenoso, se acaso gosta do meu amor tão cristalino e tão puro. Agora, para ele simplesmente falar para ela, eu quero amar e não quero sofrer, ele usa um soneto com uma linguagem extremamente complexa, usando hipérbato, que é a inversão na ordem da frase, usando metáforas, usando antíteses. Então, é uma linguagem muito sofisticada, tá? Ou seja, um jogo de palavras, é um labirinto verbal, verbis, lembra no latim a palavra, para dizer o quê? Eu quero amar e não quero sofrer, assim como a serpente bebe água e não inocula o veneno. Tudo bem? E por último, então, a Espanha vai influenciar através do Góngora esse estilo de escrita, que é o quê? Um rebuscamento, um excesso de escrita, de palavras, às vezes para dizer menos, e o conceitismo, conceptismo ou quevedismo. Então, você tem um autor espanhol, que é o Quevedo, e ele vai criar um estilo de escrita. Que estilo é esse? O conhecido jogo de ideias, quevedismo ou conceptismo. O que significa isso? É quando o autor ele usa uma argumentação tão severa, ele usa uma argumentação tão refinada, ele usa uma argumentação com tanta logicidade, que ele o quê?
almeja a persuasão de quem o está ouvindo. Vale lembrar que se a gente está dentro da Contra-Reforma, o que se pretendia? Que os argumentos usados fossem argumentos de convencimento, fossem argumentos de persuasão. Então, o estilo conceptista ou quevedista, ele tem esse objetivo, ele tem essa consequência, ele tem essa intencionalidade, tá? E por último, quando eu falei em cultismo e conceptismo, a gente costuma dizer para o aluno assim, olha, quando você estiver estudando, você pega lá o Poema da Serpente, do Manuel Botelho de Oliveira. Ou você pega um sermão do Padre Antônio Vieira, ou um outro soneto do Gregório, do qual a gente vai falar. Às vezes você fala assim, esse texto ele tem mais cultismo, esse outro texto tem mais conceptismo. Então, o que eu quero deixar claro? Esses aspectos de construção, de elaboração do texto barroco são o quê? Muito empregados. Só que, normalmente, você tem um texto que é mais gongórico ou mais quevedista. O que significa isso? Tem um texto que ele tem mais jogo de palavras ou ele tem mais jogo de ideias. Esclarecendo, cuidado com o tipo de pergunta que o vestibular fizer para vocês. Por quê? Às vezes ele quer um recorte, ele quer um viés que privilegia o cultismo, que é esse labirinto verbal, que é esse jogo de palavras. E às vezes aquela pergunta, aquela inquirição para vocês vai objetivar o quê? Que você perceba o tipo de argumentação que tem dentro daquele texto. Tá ok? Então, meninos, meninas, isso são as principais características. Então, vamos lembrar. A gente falou do contexto religioso que vai influenciar, do barroco enquanto arte, ou seja, manifestação em várias esferas. Nós levantamos as características, explicamos e, por último, o nome barroco, cuidado com ele. Ele, em Portugal e no Brasil, é barroco, mas você vai encontrar como eufuísmo, preciosismo, marinismo, outros termos, porque nos países onde ele aconteceu, ele vai o quê? Ganhando outros nomes. Tudo bem? Então, é isso por hoje. Até a nossa próxima aula, tá? Beijo!